Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E acalmar o mar. Ele a cada estrela faz brilhar no céu. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Pecador o poderá encontrar, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Transforma nuvem cinza em azul. Ele somente sabe onde nasce o sol. O arco-íris, sim, com todo o seu matiz. Deus somente sabe as curvas desta vida. Ele conhece a cada pecador também, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Abraão foi justificado pela fé. Que relato maravilhoso nós temos
acerca de nosso pai na fé, que é Abraão. Nenhuma de suas fraquezas ficou registrada no Novo Testamento. Nós sabemos que Abraão, uma certa vez, titubeou, a ponto de dizer que sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Na verdade, existia alguma razão para ele dizer que ela era sua irmã, mas não existia nenhuma razão para ele dizer que ela não era sua esposa. Daí então, uma mentira na sua vida. Mas como Deus ama aquele a quem ele tem chamado, então impediu que Abimeleque cometesse aquela estupidez de possuir a esposa de Abraão. Deus não permitirá que o Abimeleque deste século venha a possuir a esposa de Cristo, que é sua noiva eleita, a sua igreja escolhida. Isto nos alegra, isso nos estimula, isso nos anima. O Novo Testamento de Abraão não fala de suas fraquezas. O Velho Testamento de Abraão registra, na verdade, algumas fraquezas de sua parte, como homem que era. Mas o Novo Testamento não. O Velho Testamento da nossa vida, antes de termos uma experiência com Deus, como homens que somos, sujeitos às leis, registra várias falhas, o nosso passado pecaminoso e coisas assim. Mas o Novo Testamento da nossa vida, quando temos passado pelo sacrifício de Jesus Cristo e recebido-o pela fé, nada disso deve ser apontado. Nenhum passado de quem quer que seja deve ser alegado por quem quer que seja. Por quê? O Novo Testamento, que é o Calvário, que é o sacrifício de Jesus Cristo, fazendo propiciação pelos nossos pecados, pondo fim àquele sacrifício anual repetido, rotineiro e tradicional do animal, do cordeiro animal. Esse sacrifício aniquila todo o nosso passado. E Deus não vê o nosso passado. Se Deus não vê o nosso passado, como nós vamos querer ficar olhando para trás, para o nosso próprio passado, uma vez que já foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo? A vida de Abraão é um tipo perfeito da vida da noiva, da igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que é você, que tem recebido, antes de tudo, esta revelação. Veja que relato maravilhoso, ouvintes, acerca de Abraão no Novo Testamento. Não fala nenhuma vez sequer de suas fraquezas, mas somente de sua fé. Assim Deus age conosco também. Se algum dia Ele fez assim com Abraão, então Ele faz também da mesma forma. Ele procede, a sua posição com todos os filhos de Abraão é a mesma. A vida negra, a vida falsa de Balaão, de Jezabel, a vida pecaminosa de outras pessoas no Velho Testamento foram
para o Novo Testamento. Estão registradas as suas mentiras, o amor ao prêmio da injustiça. Isso ficou no Novo Testamento também. Isso está contra ele. A façanha de Caim está no Novo Testamento, testificando de que ele era uma semente da serpente. Mas isto não aconteceu com outros, como Abraão, como Moisés, como José e outros demais. O Novo Testamento não fala de suas fraquezas, mas somente de sua fé. A salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, não pelos sentidos, porque se a salvação dependesse dos sentidos humanos, então estas fábricas de salvação que existem hoje no mundo teriam sentido diante de Deus. Mas Deus não conhece essas fábricas, não reconhece suas patentes. Não. Deus não reconhece as patentes dessas fábricas de salvação que estão por aí satisfazendo sentidos sociais, sentidos humanos, atendendo posição do homem. A salvação, ela é uma promessa que deve ser recebida pela fé, indiferente dos sentidos, independente dos sentidos. E por isso, nenhum filho de Abraão pode ser enganado, porque enquanto ele não alcança a verdadeira promessa de Deus, ele não se satisfaz. Essas fábricas de salvação, que geram credos e dogmas para cauterizarem as consciências. A consciência é um dos 5 sentidos do espírito. E as religiões procuram satisfazer consciências, cauterizar consciências, atendendo posições individuais de seus membros por causa de suas posições sociais. Mas isto não é salvação. Vou repetir, a salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, e não pelos sentidos. E no momento em que você recebe essa promessa, então a vida fica mais difícil para você. Ah, sim, isto é verdade. Nós temos comprovantes bíblicos. Nós temos experiência própria. Você que tem experimentado a salvação, tem constatado isto em sua vida, que aquilo que você está ouvindo é verdade. A sua experiência comprova que isto que você está ouvindo é verdade, depois que você recebeu a promessa da salvação, creu nela pela fé, independente de credos e dogmas de homens, a sua vida ficou mais difícil. Mesmo o seu lar se tornou num ambiente mais duro. E aquele ambiente que antes de você receber a promessa era bom, lhe causava prazer, hoje é inferno para você. Depois que Abraão recebeu a chamada, se ele ficasse em Ur, naturalmente ele amou aquele lugar. Ele tinha ali os seus queridos, ele tinha ali a sua parentela. Mas se depois que ele recebesse a chamada, ele continuasse ali, algo de mal estava acontecendo com ele. Mas ele recebeu a sua chamada e teve que passar por esse processo tremendo do Espírito de Deus. Primeiro Deus tira o homem fora daquele meio pecaminoso que era lenitivo para a sua alma, daquele meio de dúvida que satisfazia os seus sentidos, para depois então lhe dar a promessa. A Bíblia não precisa ser interpretada,
ela já é interpretada pelo próprio Deus. Basta nós termos uma experiência com esse autor da Bíblia. E então a nossa própria vida interpreta as Escrituras, porque Deus é o seu próprio intérprete. A vida de Abraão, sua chamada, sua peregrinação e o recebimento da promessa, a sua fé, interpreta todas as Escrituras para nós. Não precisamos de estar buscando intérpretes daqui e dali. Mas nós estamos aqui para acentuar, para enfatizar com nossos irmãos ouvintes que desde o momento que nós recebemos a promessa de Deus, a nossa vida tem que ficar mais difícil. Nós conhecemos a história de Abraão. E quando ele recebeu a promessa, então a coisa ficou mais difícil para ele. Isto porque ele tinha que andar segundo aquela promessa que ele recebeu. E a promessa que ele recebeu contrariava todos os sentidos humanos, porque diz a Bíblia que era contra a lógica, contra a natureza, porquanto ele já era de quase 100 anos, e o ventre de Sara estava amortecido. Não havia meio. Ora, que dificuldade, que sofrimento tem um casal de velhos que já passou do tempo de criar, não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhum desejo de que venham a ter um filhinho do seu próprio ventre, de suas próprias entranhas. Este casal de velho não tem nenhum sofrimento, porque não está esperando naquilo mais. Aquilo já passou de tempo, aquilo não lhe preocupa. Um casal novo, se não lhe vem filhos, então aquele casal fica triste, como Ana vivia triste, angustiada, porque o seu tempo estava passando. Agora Sara já tinha amortecido o seu ventre. Tudo estava contra, toda a razão, todos os sentidos não podiam de maneira alguma apoiarem aquela promessa, aquela fé que Abraão tinha. E agora um casal de velhos esperando um filho. Que dificuldade, que sofrimento. Gente sem possibilidades esperando um Deus, gente sem condição, gente tão fraca, gente de vidas ressequidas, vivendo pela promessa, sem nenhum meio próprio, esperando o filho aparecer nas nuvens. Esta é a promessa que Deus tem feito a nós. Veja, quando o profeta chegou lá no Egito, a coisa tornou-se mais difícil para Israel. Antes não era tão difícil, mas depois que o profeta chegou, a promessa da libertação chegou. O que aconteceu? O sacrifício foi dobrado, Faraó mandou dobrar o serviço, e a coisa ficou muito mais difícil. Mas Israel tinha de crer e tinha de sair pela fé. Pense um pouquinho depois que Maria recebeu a promessa do anjo, e depois que ela foi coberta com a sombra do Altíssimo, o que não lhe custou aquilo. Inclusive ela esteve sob uma ameaça tremenda de ser apedrejada por ser abandonada pelo seu marido, por se encontrar grávida. Oh, que coisa tremenda e difícil é para aqueles que têm recebido a mensagem do anjo desta era. Podia estar tudo bem com seus familiares, estar tudo bem com a sociedade, com o mundo, mas depois que esse anjo tem visitado, quanto tem custado, quanto sacrifício tem custado para uma moça, para um moço, viverem como filhos de Deus. Pensa que foi fácil Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego viverem como filhos de Deus dentro de um reino babilônico? Não.
O Evangelho não é estrada larga. O Evangelho não é água fresca. Não é botina frouxa. Todos que têm alcançado a salvação pela fé estão pagando um preço. Sua fé está sendo provada mais do que o ouro, segundo as palavras de São Pedro. Nós conhecemos o relato daquela prima órfã que recebeu a promessa daquele filho, daquele grande industrial de Chicago, e ele foi lá nos seus ranchos no oeste procurar uma moça, porque em Chicago ele não encontrou uma moça que tivesse o caráter que lhe servia. E lá então as 3 filhas do gerente do rancho se aprontaram devidamente, se pintaram com unhas que não podiam lavar pratos. Mas ele não estava atrás daquilo, enfadado daquelas festas, daquelas lisonjas. Ele foi para o curral, deixando-as lá, dançando e se oferecendo, através de suas elegâncias fabricadas. Lá ele encontrou uma moça de pés descalços. Lá ele encontrou uma moça que não tinha suas unhas pintadas, porque estavam lavando as louças. E ele disse: você quer se casar comigo? É atrás de uma moça como você que eu estou. Eu vim aqui buscar caráter e não beleza. E é isso que Cristo vem fazer. É isto que ele veio fazer, e ele tem direito de exigir o seu caráter, porque ele deu do seu espírito. E o seu espírito não pode ser recebido por uma fé diferente da outra. Tem que ser a mesma fé de Abraão, firme sempre nas promessas do Senhor, porque de Deus são muito firmes as suas promessas. De Deus muito firmes são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são mais promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes. Lembrem-se, ouvintes, de que depois que aquela prima órfã recebeu a promessa daquele moço, a vida ficou mais difícil para ela, por causa da zombaria, da perseguição de suas primas ricas. Mas um dia, aquele que prometeu chegou ali e a tomou por esposa e a levou em seus braços. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo,
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos na glória, mas o dia não Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ligando isto com a segunda carta de São João, versículo 8, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Isto é, a recompensa. Ouvintes amados, a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo rege a igreja, que é, por sua vez, o corpo de Cristo. Não as igrejas. Jesus não tem esposas, ele tem esposa, a igreja, a senhora eleita. Na própria linguagem de São João, na segunda carta, versículo 1, ele diz: o ancião, a senhora eleita. Agora, vejamos isto. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo pelo qual ele rege, defende, alimenta, disciplina, orienta, coloca em ordem este corpo, que é esta senhora eleita, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas nós ganhamos durante a nossa batalha aqui na terra, mas a única coisa que não se perde é o caráter, e este caráter deve ser o de Cristo. Todas as lutas, todas as provas nos trazem experiências, e as experiências contribuem com um bom caráter. Por exemplo, se fizemos um mau negócio, tomamos prejuízo, ora, aquele prejuízo deve contribuir definitivamente com a nossa vida, nos dando experiência, para que não caiamos mais em tal fracasso. Agora, a única coisa que se ganha aqui
e que não se perde é justamente o caráter. Por isso Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. E isto é justamente se referindo ao caráter que ele próprio dá, produz, oferece para a sua igreja, que é composta de milhares e milhares de membros, compreendendo todas as eras da mesma. Então, o que teríamos ganhado aqui? Em Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso se refere à era de Filadélfia, mas em todas as eras, Jesus Cristo deu-se de si mesmo à sua igreja. Este é o maior prêmio, esta é a maior recompensa, este é o galardão. Então, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Mas aqui cabe uma pergunta: o que temos ganho através dos meios religiosos que os homens têm criado? Isso deve ser preservado? Eu creio sim, muitas coisas. Muitas coisas boas, mas nem todas. Em todas as doutrinas existem coisas boas. Isto é como comer um frango. Você deve comer a carne e deixar os ossos. Isto é como comer um peixe. Você come a carne e deixa os espinhos. Examinai tudo e retende o que é bom. Paulo está dizendo que em tudo há coisas boas. E se não houvessem coisas boas, não enganaria, de forma alguma, aos bem-intencionados. Mas o que então deveríamos guardar? É justamente aquilo que é bom. O que é bom para a nossa alma, não para os nossos sentidos humanos, não para a nossa posição social. Não é aquilo que vem combinar com a exigência da nossa carne, que deve ser preservado, que alcançamos de certos meios, de certos ambientes criados por homens bem-intencionados. Muitas coisas não devem ser preservadas, devem ser lançadas fora. O remédio bom é aquele que dói, que amarga. O que devemos preservar é o caráter que herdamos dos nossos pais, que eles dizem hoje, aquilo já era. O que devemos trazer é o pudor. Isso não devemos perder. Nunca deveríamos perder o pudor. Nunca as mulheres deveriam perder o pudor. Isso deveria ser de geração para geração. São coisas que não devem ser perdidas. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. A maior herança que uma família deixa para os seus filhos é caráter, é pudor, é vergonha, é crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é crer no verdadeiro Deus e Senhor dos senhores, é aprender a temer a Deus desde criancinha. Essa é a maior herança que se pode deixar. Porque eu pergunto, o homem leva alguma coisa que o mundo oferece? Não. Por isso Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ele disse perguntando: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então precisamos ver o que é que temos ganhado do mundo. As coisas que naturalmente nós nos agarramos nelas e damos a vida por elas. São justamente estas que estão nos matando, que está matando a humanidade, que está destruindo os lares. Mas
o que se deve agarrar como entre a vida e a morte é a palavra de Deus em sua essência. É uma mensagem que nos disciplina. É um meio onde o Espírito Santo tem liberdade. A Bíblia diz, onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Mas não é liberdade para andar seminua. Liberdade para que Ele nos corrija. Liberdade para que Ele nos fale. Liberdade para que Ele nos discipline segundo a palavra de Deus, por intermédio da palavra do Senhor. Pois ela é o instrumento do Espírito Santo para nos disciplinar. Eu creio que estamos ganhando boas coisas com este tempo que nós dedicamos a Deus nesse instante. Mas vamos agora, parece que mudar um pouquinho o sentido da nossa mensagem. Eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Nós temos referências bíblicas que o reino de Deus estava às portas, que os dias estavam contados. Na verdade, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Aquilo estava tão próximo como 2 segundos apenas. Não resta dúvida. Mas, ouvintes amados, vamos parar um pouquinho e vamos raciocinar. O homem precisa raciocinar em relação ao seu destino eterno. Tudo que é posto antes disto, fique sabendo, é pedra de tropeço, é mão de escândalo. Por isso Jesus disse, se tua mão direita te serve de escândalo, corte-a, lance-a fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão direita do que ir para o inferno com essas 2 mãos. É melhor você entrar sem um olho, melhor você não enxergar muito, não ter muita habilidade neste mundo, e ir para a glória eterna, destino eterno, do que ter muita visão, muita perspicácia neste mundo, muita sabedoria e se perder. Mas então o fato já está ligado, o pensamento já está ligado com aquilo que pensamos no início. O que devemos nos agarrar a ponto de não perdermos aquilo de forma alguma é aquilo que temos recebido de Deus e que tem colocado acima de tudo a nossa salvação em primeiro plano na nossa vida. Agora, isto é uma fé, mas uma fé diferente, uma fé incomum. Vamos lembrar que a massa de Noé era a mesma massa de todos os homens antediluvianos, mas a sua fé era diferente. A sua carne, os seus ossos, o seu sistema sanguíneo, seu sistema cardíaco, estomacal, intestinal, tudo, a sua massa, o seu corpo era o mesmo, mas a sua fé era diferente. E o que nos faz, então, pessoas diferentes, com atitudes diferentes, é a nossa fé. Quando ela é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Como ele disse aos Gálatas, falando de si mesmo, parece até que com uma falta de uma certa ética, falta de humildade? Não, expressando convicção. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, qual fé nos faz pessoas diferentes? Qual fé na qual nós devemos agarrar como entre a vida e a morte e não recuarmos dela? É a fé dos apóstolos. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que Deus deu para Abraão. E mesmo dando aquela fé para Abraão, depois lhe deu um sinal de que tinha aceito a sua fé. A circuncisão, o Espírito Santo que Deus não nega àqueles que recebem em primeiro lugar esta fé única, porque é uma só fé. Se é uma só fé, é uma só igreja, é um só corpo, é um só batismo, é um só Espírito, é uma só doutrina. Não pode haver uma só doutrina com vários tipos de fé. De maneira alguma, em hipótese alguma, não pode haver. Pode haver maneiras diferentes, mas a fé tem que ser igual, a doutrina tem que ser igual. Porque a salvação é igual, a salvação é uma só. E esta fé nos leva a descobrirmos essa herança escondida. Um tesouro escondido num campo, e aquele homem vendeu tudo que tinha, sacrificou tudo que tinha, renunciou a tudo que tinha por amor daquele tesouro. Ali havia uma herança escondida, pela qual, tendo seus olhos abertos, ele deu tudo que possuía. Agora, eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Mas o que temos recebido? O que possuímos? Tem-se posto entre nós e Deus como pedra de tropeço, como aquele homem ajoelhado ali, junto a uma árvore grossa na floresta, que não pode ver toda a floresta, porque ele está ajoelhado diante de uma só árvore. Os homens não podem ver outra coisa, além de riqueza, além de fama, além de popularidade, além de política, além de sistemas religiosos, além de mulheres, além destas coisas humanas, porque estão escondidos atrás de uma árvore, por isso não podem enxergar a floresta. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que aqueles a quem Ele tem chamado pelo Espírito Santo, têm tido seus olhos abertos, e mais do que nunca estão prontos dizendo: pode vir, Senhor, pode vir que eu quero receber a minha herança, escondida aos sábios entendidos e revelada aos pequeninos. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. No céu já tem morada. Esta é uma denúncia de Jesus Cristo em Apocalipse 3, versículo 17, se referindo a esta era em que estamos vivendo, ouvintes. Mas há uma herança escondida ao mundo desse século, a mensagem de um profeta. Recebam-na o quanto antes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, pra subir. Vigia sempre firme em oração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus. Que dia glorioso há de Cristo em grande glória vai descer.